Eu trago este tema porque queria pôr um pouco de arrefecimento na festa. O que aconteceu foi que o Tratado de Lisboa entrou em vigor no dia 1 de dezembro, que é uma data significativa para Portugal, é o dia da restauração da independência de Portugal, há 369 anos, né? E nessa data exata Portugal entregou, sem luta, sem combate, um conjunto de aspectos da sua soberania e da sua independência com a assinatura deste tratado. Eu creio que este tratado era desnecessário. A União Europeia tem neste momento mecanismos suficientes para funcionar e interessa só a um pequeno grupo, que é o diretório dos países mais poderosos da União Europeia e aos grupos económicos a eles associados. Eu creio que este tratado, como é conhecido, advém da Constituição Europeia. Essa Constituição foi chumbada pelos referendos em França e na Holanda, foi transformada apressadamente em tratado em Lisboa, foi aprovado e depois a sua ratificação deixou de ser por referendo e passou a ser pelos Parlamentos Europeus. O que é que se fez? Escondeu-se o conteúdo do tratado dos povos europeus, em Portugal também. PS, PSD e CDS-PP tinham proposto também, tal como os outros partidos, que houvesse referendo em Portugal, depois desistiram e foi o Parlamento que aprovou. Escondeu-se o conteúdo do tratado e escondeu-se as alternativas possíveis ao conteúdo deste tratado. Portanto, é um processo que os burocratas conduziram e que levou a um tratado que é ferido de morte para este teste democrático. É o pior tratado da história do país em termos de perda de soberania, tanto quanto eu conheça, até porque ele entrega soberania voluntária e uma perda de soberania muito evidente e muito forte. O que é que diz o tratado? Portanto, o tratado define cria o Presidente do Conselho Europeu, acaba com as presidências rotativas, logo ficamos afastados dessa possibilidade rotativa, cria o alto representante para os negócios estrangeiros e aplica a segurança, retirando soberania no terreno da política externa, atribui a personalidade jurídica à União e faz com que sejam criadas embaixadas, 130 embaixadas com 6.000 funcionários que vão para essas embaixadas, não sabe exatamente qual é o seu conteúdo final. A área económica exclusiva portuguesa, na área das pescas, desaparece na medida em que essa competência passa a ser exclusiva da União. Há um reforço do militarismo, com um apelo ao reforço do poder militar da União Europeia, com um apelo mesmo à possibilidade de intervenção externa, de um alinhamento mais forte com a política da NATO. Agora a União Europeia não tenha um soldado. Exatamente. A União Europeia, quem tem são os países, mas a União Europeia definiu como regra neste tratado que os militares e os civis de cada país estão ao serviço da União Europeia. Portanto, isso é uma inovação negativa desse tratado. As decisões passam a ser importantes decisões por maioria, antigamente eram de consenso, sendo que os países não podem bloquear as decisões que lhe afetam negativamente, e o Parlamento Europeu, neste momento, tem uma composição que faz com que 6 países tenham maioria absoluta dentro do Parlamento Europeu. Para concluir, a comuniterização das políticas da área da justiça, liberdades e imigração passam a ser submetidas a diretivas europeias, às quais têm que submeter os países, os diferentes países, e fez-se uma coisa gravíssima, que é a institucionalização da política neoliberal que tem conduzido a Europa e o mundo à crise atual. Portanto, este teste democrático não era obrigatório isto ser assim. Neste momento as pessoas desconhecem que a Europa, esta festa foi feita, portanto, se fosse um tratado sentido pelos europeus, havia uma festa europeia. Os povos iriam para a rua, iriam satisfeitos, enfim, festejar esse acordo, mas as pessoas desconhecem o acordo, primeiro. Segundo, desconhecem essas personalidades. Terceiro, essas personalidades esconderam, o Diretório Europeu escondeu o conteúdo do tratado, e mais, o tratado é difícil de ler. Isto que eu disse aqui tem que se estudar muito em pormenor para descobrir o que lá está. Portanto, o que é que acontece? Há alternativas a isso. Portanto, há alternativas de uma Europa de Estados soberanos que operam entre si. Não tem que haver diretórios, não tem que haver soluções de imposição de interesses maioritários dos países maiores e dos setores económicos mais poderosos aos países mais frágeis. Bom, eu sobre esta matéria eu creio que a dívida resulta de políticas erradas desenvolvidas nos últimos anos pelo PS e pelos partidos de direita, claramente, não é? Esta dívida acumulada.